Então, a aula de hoje tá baseada também nesse livro aqui do Marco Antônio Moreira, sobre teorias da aprendizagem, tá? Sim. E como para começar a nossa discussão, eu queria começar com a problematização inicial. Se você já conhece algo sobre o conceito de quantidade de matéria. Ok. O que você imagina, assim, que se estuda em quantidade de matéria? Em relação, assim, professor da escola, assim, ou Pode ser Não tanto tenho conhecimento escolar, tanto conhecimento do seu cotidiano. quantidade de matérias, é aquilo que você estuda no dia. Exemplo, eu faço 2 períodos, né? Manhã e tarde no CBJ. Então são 8 matérias no dia. Então eu tenho que estudar aquela quantidade para mim conseguir passar no final do bimestre. Senão, a gente Não, tem mas que. seria um conceito de quantidade de matéria relacionado à massa e peso, esses conceitos mais químicos e físicos, assim, sabe? Sim. Putz, professor, pior que eu não tenho noção, assim, eu não consegui entender muito bem a pergunta. Já ouviu aquela definição de massa é aquilo que ocupa lugar no espaço? Sim, aham. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quais definições de matéria e de massa que você lembra, assim, de primeira, sem uma aula, assim, que a gente vai desenvolver, que você consegue se recordar, assim, a princípio? Matéria. Mesa, cadeira, esses negócios? Não deixa ser matéria, com certeza. É um conceito de matéria, sim. É disso mais ou menos que eu lembro, assim, professor. Então, hoje daí a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai chegar em Hum. uma concepção um pouco mais próximo da química e da física, seria, no caso da química, a quantidade de matéria vai ser dada em mol, tá? Aí na física seria mais a quantidade de massa, assim, e de peso, tá bom? Uhum. E para você chegar nesse teu entendimento, assim, sobre a matéria ocupa um lugar no espaço, e então, como a mesa ocupa um lugar no espaço, a mesa é um tipo de matéria, assim. Como que você acredita que acontece essa evolução nos seus conceitos? Como que você acredita que você aprendeu isso? Putz. A forma com que eu entendi, professor? Como que você acha que com o tempo você desenvolveu esse conceito, assim, na sua cabeça de que massa significa, é, por exemplo, uma cadeira que ocupa esse lugar? Através de exemplos e documentários. Uhum. Beleza. E a partir então, você acredita que essa evolução, esse seu estilo de pensamento, essa evolução conceitual, assim, que você entendeu a partir desses comentários, o que que você acha que exigiu de você? Um pouco mais de atenção e vontade de aprender, porque senão a gente só fica olhando pra TV e nada sai. Beleza, beleza. E a outra questão que eu queria problematizar, assim, é se existem descobertas nesse sentido, alguma descoberta, uma descoberta científica nesse sentido. Você acredita que existem descobertas científicas? Descobertas científicas, acredito. Então, essa é uma ideia que eu vou querer desconstruir a partir das aulas, tá? Que, assim, Uhum. as descobertas científicas, elas não seriam frutos do acaso, necessariamente, tá? Vários exemplos na história da ciência mostram que as descobertas científicas, elas acontecem a partir de uma evolução conceitual bem densa, que é um amadurecimento conceitual do pesquisador com a sua teoria e depois para analisar os seus experimentos, tá bom? Então, essa Uhum. ideia de que um cientista ele apenas descobre coisa que o conhecimento já estaria pronto, assim, eu vou querer desconstruir ela com o tempo, porque esses conhecimentos eles são construídos com o tempo, eles não são apenas descobertos, assim, tá bom?
conhecimento ainda não Entendi. está pronto. São as pessoas que formulam esse conhecimento e que promovem toda a discussão e reflexão sobre aquele conhecimento que está sendo investigado. E o Uhum. objetivo principal é a gente perceber que a gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas, estimulando o nosso conhecimento e esse, essa curiosidade epistemológica entre nossos colegas e até para si próprio também, tá bom? Sim, sim. Bem, como cheguei a comentar um pouco do empirico-indutivismo, o empirico-indutivismo ele foi um desdobramento principalmente do positivismo lógico, ó, que ele começou com Francis Bacon em 1620. No caso, essa concepção positivista, ela é meio salvacionista, assim, ela não é assim recente, essa ideia de que a educação, a ciência necessariamente promoveriam o desenvolvimento da sociedade e do bem-estar social, tá? Isso daí já é bem Uhum. antigo, assim. Entretanto, a gente tem que considerar também os outros aspectos da ciência e também da educação que não são apenas assim aspectos positivos, tá? Também existe o lado ruim desse tipo de desenvolvimento. O que seria desenvolvimento, por exemplo? Seria ter que trocar de celular todos os anos? Seria ter que apagar a história de outros povos para você impor o seu conhecimento? Seria assim um conceito colonial? Então, essa questão de desenvolvimento, assim, ela é bem subjetiva, tá? Desenvolvimento para quem, Uhum. né? E para quê? Seria, no caso, desenvolvimento da humanidade, assim, a gente estaria conseguindo viver aqui no asfalto, tudo. Por que o desenvolvimento não poderia ser uma forma diferente da gente cuidar da nossa natureza, cuidar do nosso meio ambiente, tá bom? Então, eu Entendi. vejo que essa questão de desenvolvimento científico e tecnológico é super subjetiva, tá? Depende muito, sim, da realidade histórico-cultural de cada um, beleza? Uhum. Esse positivismo também acredita que o sujeito epistêmico é neutro, tá? Que no caso ele teria que fazer as suas hipóteses, suas formulações, o seu conhecimento a partir só da interação com o objeto, sem uma teoria que ajudar a fundamentar esse conhecimento, tá? Isso também Sim. acredita que o conhecimento já está presente, basta apenas você descobrir ele, você retirar assim uma coberta que está em cima do conhecimento que você vai encontrar ele. E não é assim que funciona, tá? Esse conhecimento ele é Uhum. construído, beleza? E Beleza. o positivismo lógico também ele era muito baseado no que eles chamam de o método científico, método único, universal e que unificaria todas as ciências, né? O que é muito estranho porque acaba assim esquecendo de todo o aspecto interessante do conhecimento científico, que é o aspecto da criatividade, da curiosidade, tá? Uhum. Daí esse método científico estaria baseado principalmente em observação, criação de hipóteses, realização experimental e verificação ou não da hipótese. E assim, esses elementos aqui, eles são realmente importantes na realidade científica, né, e na prática científica, eles estão presentes, tá? O que eu quero Uhum. discutir é que eles não são os únicos métodos e as únicas experiências que estão presentes na ciência, tá? A ciência também envolve outros métodos que não são só apenas esse que o positivismo gostaria de colocar para a gente entender uma ciência unificada, né? Mas essa questão de ciência unificada é algo muito complexo, porque você deixa de considerar alguns aspectos essenciais, assim, da atividade científica, principalmente na área educacional, assim, que a gente fala que a gente faz ciência também, e a gente acaba entendendo mais profundamente sobre aquela situação específica, tá? E é muito perigoso a gente querer generalizar de uma forma que vai englobar todas as pessoas do mundo, assim, cada povo vai ter a sua especificidade e a gente tem que saber reconhecer cada uma dessas questões, tá bom? Uhum. Bem, sobre um pouco de história, foi o Robert Boyle que descreveu o elemento químico como sendo uma substância pura, que não se decompõe. Exemplos são o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o sódio, e todos os elementos representados na tabela periódica.
Mas o que são cálculos químicos? Os cálculos químicos, eles são realizados com o apoio de equações químicas correspondentes e com base nas leis ponderais, que são a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Bem, vamos conhecer alguns conceitos importantes aqui, principalmente do Lavoisier e de Proust. Podemos analisar a história do Joseph Priestley e do Lavoisier. O Joseph Priestley é britânico e o Lavoisier foi francês, tá? O Joseph Priestley recolheu o gás liberado pelo óxido de mercúrio vermelho aquecido. Durante 2 anos, Priestley buscou identificar qual que era esse gás. Então, olha como é que não foi um trabalho simples. Ele ficou 2 anos para tentar identificar qual que era o gás que era liberado do óxido de mercúrio vermelho. Em 1774, Priestley reportou que o gás produzido era óxido nitroso. Em 1775, caracterizou o gás como ar comum, com menos flogisto. É um exemplo da teoria do flogisto. Você sabe o que seria essa teoria do flogisto? Não, professor. Cara, essa teoria do flogisto, ela é bem antiga, assim, ela começou na alquimia, né, e foi mais ou menos ali até o século XVIII, muito bem conhecida, assim, pelas pessoas que trabalhavam com o conhecimento científico da época. O que era essa teoria do flogisto? É que todo elemento, assim, que entrasse em combustão, ou seja, que queimasse, ele tinha um tipo de princípio, um princípio, um princípio intrínseco nessa matéria, que no caso, em contato com o ar, assim, e fazendo a queima, ia subtrair alguma coisa do ar, ou seja, esse fluido, ele meio que seria queimado e lançado para a atmosfera, assim, e só componentes que teriam esse flogístico, eles entrariam em combustão. Era um princípio, intrínseco da matéria. E também tem algumas definições assim um pouco mais alquímicas, que seria tipo como se fosse a alma da matéria, tá bom? Então é meio que essa ideia assim. Bem, Lavoisier, em 1775, muito influenciado por Priestley, escreveu que o gás obtido no aquecimento do óxido de mercúrio vermelho era o próprio ar inteiro, sem alteração, exceto que surge mais puro, mais respirável. Os trabalhos de Lavoisier em 76 e 77 envolvia tanto ver o gás quanto entender a natureza do gás. Para Lavoisier, em 1777, o oxigênio era um princípio de acidez atômico, que o gás oxigênio se formava após a reação entre o princípio e o calórico, a substância do calor. E olha só que interessante, já Lavoisier, em 1772, já querendo a prioridade do fato científico, ele registrou em uma nota lacrada junto ao secretário da Academia Francesa, em 1772, que acreditava que os corpos em combustão absorvem uma parte da atmosfera, e buscava entender melhor sobre a teoria flogística. Essa consciência prévia, mais a suspeita de que haveria algo de errado na teoria, certamente contribuiu para compreender a natureza da substância que a combustão subtrai da atmosfera. Priestley e Lavoisier utilizaram um teste padrão para determinar a qualidade do ar. Esse teste consistia em misturar 2 volumes do gás com 1 volume de óxido nítrico. Sacudiam a mistura sobre a água e mediam o volume do resíduo gasoso. Na época, acreditava-se que o resíduo, juntamente com o ar atmosférico, corresponderia a um volume. Se o volume fosse maior, significava a presença de algum outro gás, ou ar poluído. Um tempo mais tarde, Priestley também fez experiências misturando o óxido nítrico em outras proporções. Entretanto, o fato de Lavoisier buscar uma evolução no estilo de pensamento fez Lavoisier perceber que um gás que Priestley não conseguia sintetizar. Essa foi a principal razão para Priestley ter permanecido até o final da sua vida, sem uma compreensão mais elaborada do seu próprio experimento. E olha só que interessante. Esses paradigmas sobre o princípio da acidez e do calórico foram abandonados pela comunidade científica nos anos de 1810 e 1860, respectivamente. Então, quase um século aí de conhecimento paradigmático que
que era compartilhado por aqueles cientistas, e na história da ciência isso acontece muito, tá? Algumas teorias demoram séculos para elas serem desmistificadas, tá bom? Ok. E hoje a gente conhece essa lei da conservação das massas, mas geralmente por essa frase aqui, tá? Que o Lavoisier popularmente enunciou como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha como é que era o sistema dele. Um sistema fechado com mercúrio e oxigênio, o qual antes de ser submetido ao aquecimento teve sua massa determinada. Após aquecimento, Lavoisier obteve o mercúrio metálico, que também tiveram suas massas identificadas. Ó. Então, mercúrio mais oxigênio formando o óxido de mercúrio vermelho. Então, olha como é que era o experimento dele. Ó. Um gás oxigênio, um calor e mercúrio, e daí formava o óxido de mercúrio. Assim, denomina-se elemento químico como sendo o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Foi Berzelius, em 1814, que introduziu na química a escrita simbólica utilizada até hoje, adotando a representação gráfica do elemento utilizando a letra inicial maiúscula, seguido de outra letra minúscula do nome do elemento. Por exemplo, o cálcio é o C maiúsculo e o A, e o sódio é o N maiúsculo e o A. Mais tarde, a gente chega na unidade de massa atômica U. Acho que essa parte aqui você já chegou a ver, né? Que ó, o isótopo do átomo de carbono C mais comum, com a massa igual a 12, foi utilizado para determinar o padrão, que seria uma unidade de massa atômica. Beleza? Isso daqui também eu lembro que você chegou a ver, que um U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Beleza? E aqui é a parte da massa molar, né? Bom, a gente só relembrar um pouquinho. A massa molar ela pode ser definida pela massa de uma determinada substância dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade de gramas por mol. Tá? Então, para o hidrogênio, a gente tem aqui a massa atômica dele é 1U, e então a sua massa molar é 1 grama por mol. Já para o enxofre, a sua massa molar é de 32U e a massa molar é de 32 gramas por mol. Daí, na próxima aula, a gente vai chegar aqui nesse segundo momento pedagógico, tá? Que a gente vai discutir um pouco mais e organizar esses conhecimentos que a gente está aprendendo aqui, para daí você, então, fazer o próximo questionáriozinho, tá bom?